Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Ô Senhor! Galera, vamos falar sobre dois processos que estão andando, estão em fases aí, acho que lá fora tá até mais avançado do que aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente não sabe quando que teremos um julgamento da liminar envolvendo Vasco e 777, nem da arbitragem, ô Senhor! Enfim, vamos falar primeiro sobre o Genoa, que é onde o caso tá andando mais rápido, Genoa contra a ACAP e Vasco contra a ACAP. A gente vai ver um comunicado agora que saiu no dia 7, se eu não me engano, no dia 7 de abril, do Genoa, do clube, em relação ao processo que a ACAP moveu contra eles. Porque a gente sabe, cara, vamos ser sinceros, o Genoa deu um pé na bunda da 777. Aumentaram lá, teve um aumento de capital, a 777 nem participou dessa porra. E o romeno lá, o Dansuku, ô Senhor, comprou, olha a ironia, cara, 77% do Genoa. A 777 ficou com 22,99%, 23% lá do Genoa. A gente vai ver o comunicado que saiu no dia 7 aqui do Genoa, já trazendo detalhes sobre o processo que aconteceu no tribunal. E assim, fonte lá do clube mesmo, né, do Genoa. Vamos ler aqui. Comunicado aqui do site do Genoa. Genoa Cricket and Football Club. Ô Senhor, vamos lá. Genoa CFC. Comunicado de imprensa. Fica anunciado que o Tribunal de Gênova, RG ON 325-1, rejeitou por considerá-los inadmissíveis e improcedentes os pedidos de tutela da ACM Delegates LLC, ACM, que nada mais é do que aqui uma subsidiária integral da ACAP, a ACM Delegates LLC e a Advantage Capital Holding juntas formam a ACAP. Então, nada mais é do que aqui a ACAP. Com referência à execução e aos efeitos da deliberação da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 14 de dezembro de 2024 e relativa ao aumento do capital social em mais de 45 milhões. Ou seja, a Assembleia que retirou a 777... Galera, olha só, quando eu falo 777 e ACAP, entendam que é a mesma coisa, porque a 777 e a ACAP são as mesmas personalidades. Podem não ser as mesmas personalidades jurídicas, mas são as mesmas personalidades. Quando a 77 comprou o Vasco, quem comprou o Vasco foi a ACAP. A gente já viu isso aqui numa conversa que eu tive lá com o Paul Brown, jornalista do site Josimar, que desmascarou toda essa empresa fraudulenta, e ele nos disse isso. Todo mundo sabe, eu não aguentei ver essas falas do Pedrinho e eu falei assim, eu pensei assim, cara, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que a 777 é a ACAP. E aí eu mandei uma pergunta pro Paul Brown. Vou perguntar, irmão. Paul, vamos ver. Bom, está aí a minha pergunta e a resposta dele. Vamos ler. Perguntei em inglês, é claro. Falo fluente. Porra nenhuma. Google Tradutor. Ô Senhor, hoje em dia, irmão, você consegue se comunicar com qualquer pessoa de qualquer país. Glória a Deus. Pô, boa noite, aqui no Brasil. Seria errado eu dizer que a ACAP sempre foi sócia da 777? O que muda nas equipes com a ACAP no comando? E aí ele respondeu. A ACAP tem sido um credor / investidor / controlador da 777 por pelo menos de 7 a 8 anos. Pensamos, ou seja, eles acham isso. Mas a ACAP está lutando contra a falência e a tentar
liquidar o maior número possível de maus investimentos na 777, incluindo as equipes de futebol. Todas as equipes estão à venda e a ACAP está sendo investigada por vários órgãos reguladores e acusada de ajudar a 777 a cometer fraude. Olha só, galera, além do processo da Lindenau, a ACAP está sendo investigada por vários órgãos reguladores, porque o dinheiro da ACAP, os bilhões que eles têm, assim como a 777, esse dinheiro todo que eles têm, não são deles, irmão, são de segurados americanos. A gente vai ver isso mais pra frente. Cara, você vê... Vamos seguir. O tribunal acolheu integralmente, com disposição particularmente detalhada e fundamentada na decisão do juiz Daniele Bianchi, os argumentos dos advogados do Genova, considerando que, em termos técnicos, não houve fumus boni iuris, apesar que o fumo entrou na ACAP aqui, né? O fumus entrou, em relação a nenhuma questão ou reivindicação, incluindo indenização apresentada pela ACAP. Especificamente, foi apurado que a ACM não tem o direito de contestar a resolução da Assembleia, pois não está listada entre os membros do CFC de Genova. Genova, portanto, não cometeu nenhuma irregularidade ao convocar a Assembleia, já que os membros, incluindo a ACM, foram regularmente convocados. Aqui ele diz que a ACAP foi convocada. Além disso, o suposto poder de voto concedido à ACAP pela 600 Partners LLC, e aí entra, né, essas empresas que eles criam para administrar os clubes. E 777 Partners não é executável contra o Genoa CFC, nem os acordos financeiros assinados entre as empresas mencionadas. O suposto dano alegado pela ACAP é consequência exclusiva da opção desta em não participar do aumento de capital, sendo comprovado pelo fato de a ACAP ter sido informada da possibilidade de intervir. O tribunal considerou, portanto, que o alegado dano econômico reclamado pela ACAP não estava provado, sustentando, em vez disso, que a resolução tinha permitido preservar o valor da participação acionária da 777 Genoa CFC Holding SRL na Genoa CFC. Não foi identificada nenhuma operação fraudulenta, uma vez que a resolução atendeu expressamente a necessidade de melhor garantir o crédito da Receita Federal junto ao clube. Também não se verificou a existência do requisito do periculum in mora, tendo em vista que o suposto dano alegado pela ACAP foi genericamente afirmado, não provado e inclusive negado pelos autos. O Genoa CFC foi assessorado pelos advogados professor Marco Arato, Ricardo Bordi, professora Laura Salvaneste, do escritório de advocacia Bonelli Hered. Então nós temos um comunicado oficial para a imprensa do clube do Genoa, dizendo o seguinte: olha, a primeira batalha judicial contra a ACAP nós já vencemos, né? Tá aqui, explicou tudinho. E é muito importante, cara, a gente analisar o seguinte: em dezembro de 2024, o Genoa, segundo o que a gente acabou de ler, falou o seguinte: olha, a gente precisa de um aumento de capital, tá, 777? E a 777 não compareceu e eles venderam as participações da 777 diante desse aumento de capital para o romeno lá, Dansuku. Ô, senhor! E aí a gente tem uma notícia também no Hertha, que é interessante, seguindo a linha de raciocínio que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha isso aí. Crime em Gênova, autoridades fiscais italianas estão investigando. 2 injeções financeiras em março e junho de 2023 foram fundamentais para que o Hertha Berlim recebesse uma licença de segunda divisão após ser rebaixado da Bundesliga em 2023. No total, a empresa americana investiu 75 milhões de euros no tradicional clube berlinense, que enfrenta dificuldades financeiras crônicas. A última parcela de 25 milhões de euros, que foi definida
opcionalmente no acordo de acionistas como uma alavanca para qualquer patrimônio líquido negativo do clube ou como um paraquedas de resgate em caso de insolvência iminente, não foi mais paga devido à grave turbulência na 777 Purchase. Careca, por que você está falando isso? 2 clubes da 777, um ainda está sob seu poder, que é o Hertha, que está fudido, e eles deveriam aportar 25 milhões de euros, deve dar o que aí? 150 milhões de reais, e outro, que era um aumento de capital, que o Genoa estava precisando, eles não participaram. Tudo isso em 2024. Amigos, vamos lá, vamos chegar aqui ao ponto. Vocês acham que a CAP/777, já que eles não cumpriram esses acordos, tanto no Genoa quanto no Hertha Berlim, eles cumpririam esse acordo no Vasco? Uma pergunta. Em maio, quando o Pedrinho entra com aquela ação que retira a 777 do poder, ele retira a obrigatoriedade da 777 em fazer o aporte, que era o maior ano do aporte deles. 270 milhões de reais. Depois, o próximo aporte seria só 120 milhões, iria fazer ali os 70%. E nesse momento, em maio de 2024, inclusive eu falei, beleza, tinha que ter tirado mesmo e o caralho, todo mundo falou isso. Só teve uma pessoa que não falou, que falou assim, olha, isso vai trazer insegurança jurídica, é melhor aguardar o aporte. Se eles não fizerem um aporte, o Vasco pode usar o bônus de subscrição, eles não poderão mais usar o bônus dele, porque eles já usaram no ano passado, em 2023, lá com o Jorge Salgado, e a gente pode ficar livres se eles não fizerem um aporte. Mas assim, isso inclusive foi questões aí de debates, né, entre esse canal aqui e outro, que falou que eu aceito tudo, eu fui contra. De maio, até eu fazer o vídeo dizendo que, desculpa galera, eu estava errado, que foi no dia 16 de outubro de 2024, porque eu esperei, cara. Eu falei, não. Cara, o Levin, quando o Pedrinho tira a 777, ele diz, tá errado, vai trazer insegurança jurídica, não deve colocar na justiça, porque isso vai se alongar. E eu falei, cara, eu não concordo contigo não, Levin, isso aí não. Tinha que ter tirado essa empresa muquirana mesmo, tinha que botar eles na justiça mesmo. E ele falou, olha, não tinha que esperar e o caralho. E eu esperei até outubro pra me desculpar, porque ele estava certo mais uma vez. Cara, queira você goste do cara ou não, ele estava certo. As 777 e a ICAP não cumpriram acordos no Hertha e nem cumpriram os acordos no Genoa. O Genoa chamou os caras, olha, tem que ter um novo aporte de capital aqui, porque a gente está devendo todo mundo, estamos devendo a Receita Federal, tem que ter aporte. Foda-se, eles nem participaram disso e perderam. Eles tinham 99,99% do Genoa. Hoje eles têm 23%. Possa ser que aconteça a mesma coisa lá no Hertha, que também está insolvente. Não aportaram lá 150 milhões de reais. Aportariam no Vasco? Não sei, irmão, não sei. Mas vamos lá. Se eles tivessem aportado, o Vasco poderia entrar com a mesma ação que entrou. Poderia entrar com a mesma ação. Tendo em vista que o Vasco entra com a ação, com os aportes deles todos certos, segundo o próprio presidente do Vasco, Pedrinho. Nós já vimos aqui que o empréstimo ponte de 70 milhões não vieram de fora do país como deveria. Isso aí não veio de fora. Cara, a gente fez essa consulta no Banco Central. Vou deixar aqui passando o link de tudo que eu tô falando. Mas a gente fez essa consulta. A gente viu dinheiro entrando no Brasil para o Cruzeiro do Ronaldo 2 vezes. A gente viu empréstimos do Fluminense, a gente viu empréstimos do São Paulo, a gente viu dinheiro entrando no Red Bull Bragantino, vindo de fora, mas do Vasco a gente não viu esse empréstimo ponte. A gente não viu. Infelizmente, a gente não teve como ver os outros 2 aportes da 777, porque acabou a lei de transparência relacionado a isso. Então, mais uma vez,
você querendo ou não, o lunático estava certo. Se o Vasco esperasse de maio até setembro para entrar com essa ação, né? Setembro não, outubro, porque eles tinham um mês ainda, né? O Vasco iria. Eles não iriam aportar, o Vasco iria acionar lá o bônus de subscrição. Se eles não aportassem até outubro, o Vasco poderia ficar livre da 777. E se eles aportassem, poderia entrar com a mesma ação que entrou, que nada mudou, só piorou de maio a outubro. Mas enfim, cara, isso aí é uma opinião de cada um tem a sua visão. A minha visão é essa, independente de qualquer coisa, eu acho que sim, se a gente tivesse esperado. Mas lá atrás, quando aconteceu isso, eu fui a favor. Não, vamos tirar o caralho. Só teve uma pessoa que falou que não. Que se fosse ouvida, né, não é o Careca, tô falando dela. Se fosse ouvida, talvez a gente estaria numa situação melhor. Seria 100% garantido? Como é que a gente vai saber, irmão? Não aconteceu. Não usamos do bônus de subscrição. Saberíamos se eles iriam aportar ou não? Eu não sei. Mas a mesma ação que a gente usou lá em maio, a gente poderia usar em outubro, em novembro, em dezembro, em janeiro. Porque só piorou a situação da 777/RECAP. Eles fazendo os aportes em 2024 ou não. Já que o Pedrinho fala, né, que eles fizeram um aporte, sim, de 70, 120, 120. Tirou por causa de tudo que aconteceu, inclusive citando a revista Josimar. Mas, enfim, vamos dar uma olhada agora. Vasco 777 na arbitragem. Porque o Vasco escolheu um árbitro e, mais uma vez, a 777 questiona na justiça. Como foi da primeira vez, o Vasco escolheu a árbitra e a 777 impugnou. Mais uma vez a 777 entra com essa ação para impugnar. E assim, galera, olha, a arbitragem é quem resolve todo esse impasse entre o dono do Vasco e o Vasco. Porque a 777/RECAP ainda são os sócios majoritários do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ainda são eles. O que a justiça fez foi dar uma liminar concedendo ao Pedrinho que ele administre até que se resolva na arbitragem. E assim, cara, pelo jeito, a gente vai ficar aí, ó, muito tempo tentando resolver esse impasse na arbitragem. O Vasco escolheu uma árbitra, Ana Basílio. A 777 questiona, ela sai. O Vasco entra agora com um novo árbitro e a 777 questiona de novo, porque esse segundo, né, a 777/RECAP, esse árbitro tem ligações ali com os escritórios que estão envolvidos na causa, na justiça, na arbitragem, com relação a Vasco e 777. Vamos ver a matéria aí do Lauro Jardim. 777 pede impugnação de árbitro indicado pelo Vasco e critica estratégia do clube. A 777 Carioca LLC pediu a impugnação de Luciano Bandeira, ex-presidente da OAB Rio de Janeiro, para atuar na arbitragem que visa solucionar o imbróglio com o Vasco a respeito da SAF. Bandeira foi indicado pelo clube para ser árbitro do caso, mas a 777 entende que há um conflito de interesses, uma vez que ele atua em outros processos, alguns com valores milionários envolvidos, junto com advogados que representam o Cruz Maltino, como os escritórios Salomão, o Senhor, Advogados e Ferro, o Senhor, Castro Neves, Daltro e Gomide Advogados. A 777 Carioca sustenta que Bandeira e os escritórios têm interesses econômicos comuns, de modo que o ex-presidente da OAB Rio de Janeiro não poderia exercer o papel de árbitro com independência e imparcialidade, como exige a lei de arbitragem. Irmão, vai ser difícil encontrar isso aqui, tá? Independência e imparcialidade. Esse processo irá se arrastar por muito tempo, pelo menos é o que eu acho. A empresa ainda avalia que as escolhas feitas pelo Vasco fazem parte de uma estratégia para atrasar a arbitragem e continuar no comando da SAF,
com base em liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Oi, senhor, liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro costuma demorar muito para ser resolvido aí, o 777, dentro do Vasco. Ô, senhor, primeira árbitra indicada pelo Vasco, Ana Tereza Basílio, renunciou após ser impugnada, também por conta de sua proximidade com os advogados do clube. Pô, isso aqui qualquer criança veria já, né? Família Basílio e família Salomão. Ô, senhor. Depois, o novo árbitro indicado pelo Vasco, Caio Rocha, também renunciou, alegando questões pessoais. A 777 busca retomar o controle sobre o clube empresa, já a associação quer viabilizar sua revenda a novos proprietários. Isso aqui, cara, isso aqui é palavras aqui, ó. Isso aqui é palavras do Lauro Jardim. A 777 ou o Vasco sabe que não há como o Vasco vender a empresa para novos proprietários se não houver um acordo entre os dois. Enfim, uma coisa muito difícil de acontecer. E graças a Deus, o Vasco será dos vascaínos, pelo menos até esse imbróglio todo ser resolvido. Quando esse imbróglio todo for resolvido, com certeza Pedrinho e sua trupe, roxos e amarelos, venderão o Vasco. Mas eu espero sim que até a próxima eleição o Vasco ainda esteja na mesma situação que está. Esportivamente, careca, não. Esportivamente eu quero que esteja muito melhor. Mas em relação a tudo isso aí, eu quero que esse imbróglio todo se estenda até as próximas eleições e a gente possa ter um presidente que represente verdadeiramente os interesses do Vasco e não um presidente que represente os interesses dele e de seus pares. É isso que eu espero. Careca, tu tá maluco em falar uma coisa dessa? Irmão, é o que eu penso. É o que eu penso. Roxos e amarelos não visam interesses do Vasco, e sim interesses pessoais. E não pensem vocês que a gente vai passar o que a gente está passando com a 777 em outro investidor, não. Tu tá achando que é fácil tirar um investidor? Igual a gente está tentando tirar a 777? Não é não, irmão. Não é não. O pensamento, né, porque a gente já teve esse processo com a 777, o pessoal tá achando que um acionista minoritário pode retirar a Lavantê. Ah, não cumpriu isso aqui, não tá fazendo isso aqui, vamos tirar um acionista majoritário. Não é assim, cara. Não é assim. A gente deu sorte que a 777 entrou praticamente em falência. E a gente ainda não tem um fundamento total da justiça e da arbitragem retirando esses caras do Vasco. Não, aí as pessoas estão achando o seguinte: não, já tiramos a 777, vamos trazer outro. Se não trouxer o Vasco campeão, a gente tira de novo. Irmão, não é assim, cara. Não é assim. Se não tivesse problema nenhum no exterior com a 777, ela estaria dentro do Vasco até hoje. Pegando e vendendo o jogador. Esperando, como o Josh falou, o Brasil, o Rio de Janeiro, virar uma potência. Para o Vasco virar potência também. Ele falou isso. E vocês estão achando que podem tirar e colocar donos do clube quando vocês quiserem. Os torcedores, os minoritários, podem colocar e tirar os majoritários no momento que quiser, porque a gente já fez isso com a 777. Não é assim. Por isso que eu espero que a gente tenha um presidente decente, não sei quem, na sua cadeira lá em 2026, que não seja roxos e amarelos, e a gente dê um basta nisso, cara. Que a gente dependa de vascaínos. O Vasco é sustentável. O Vasco é sustentável. O Vasco não precisa de ninguém. Se o Flamengo não precisa, se o Corinthians devendo quase 3 vezes mais do que o Vasco deve, não precisa. Se o Palmeiras não precisa, se outros clubes, nem que seja um só, não precisa, o Vasco também não precisa de dinheiro dos outros, de pessoas que venham para cá para obter lucros. Não é difícil de entender, só que, assim, é um bombardeio midiático,
né, contra tudo isso que eu tô falando, que a galera foda-se, vamos embora, vamos vender, vamos ganhar tudo. Ô Senhor, como se fosse possível isso, né? Já pensou se todos os clubes fossem vendidos? E aí, quem ganharia? Não, só vai ganhar quem for vendido. Beleza, e os outros clubes? Não ganham porra nenhuma, é só um só que ganha. Pô, gente, pelo amor de Deus, vamos acordar, vamos viver a nossa realidade. O Vasco é dos vascaínos, o Vasco sempre foi dos vascaínos e merece ser dos vascaínos, independente da porra toda, independente de tudo. O Vasco só precisa de gestão. O Vasco só precisa ter vascaínos na sua gestão que queiram realmente elevar o clube e não por interesses próprios. E quando você, que aceitou que o Vasco fosse vendido, ou quando você, que pede hoje que o Vasco seja revendido, quando você, sócio, aceitou que o Vasco fosse vendido, você que dizia que o Vasco era o segundo maior clube do Brasil, porque eu já ouvi isso milhões de vezes, milhões. Flamengo e Vasco. E muitas das vezes, Vasco e Flamengo, irmão. Não tem essa porra de Flamengo e Vasco, não. Primeiro é o Vasco, depois é o Flamengo. Lembra disso lá atrás? Lá atrás era assim, na década de 90. Essa era a maior discussão que tinha entre os clubes. Primeiro é o Vasco, irmão. Foda-se. Primeiro é o Vasco. A gente ganhava tudo, a gente disputava a porra toda, a gente tinha um time foda, sem SAF. E quando você diz que o teu clube tem que ter um dono, que o seu clube tem que ser vendido, você coloca ele numa posição ali, você sai de, primeiro que você achava, né? Entre as torcidas, ou entre times, entre títulos, você sai de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, você cai lá para 12º, 15º, que é a posição que a gente vive hoje no Campeonato Brasileiro, quando a gente não cai. A culpa é nossa, irmão. A culpa é da torcida que não entende porra nenhuma do que acontece. Não entende nada. Uma porra de uma lei que foi praticamente criada, parece que foi criada para o Vasco virar clube empresa e se fuder. Uma lei criada por flamenguistas. Se você fala isso na década de 90, que flamenguistas, que deputados, políticos flamenguistas iriam criar uma lei e não iria favorecer o Flamengo e que o Vasco iria aceitar, cara, eu ia dar chacota, ia fazer chacota da tua cara. Ia falar, porra, tu é maluco, o Vasco nunca vai aceitar isso. Aceitamos uma lei criada. Cara, o relator da lei da SAF, Carlos Portinho, foi vice-presidente do Flamengo. O Flamengo é SAF? Não. O Flamengo mudou o estatuto para impossibilitar ou para dificultar que algum presidente maluco queira transformar o Flamengo em SAF. E o Vasco? Pioneiro. Temos que ser pioneiro. Temos que ser pioneiro. Antes da SAF, antes do vascaíno saber de SAF no seu clube, o segundo vice-presidente do Vasco, um advogado, o senhor Duque Estrada, estava fazendo live com o ex-vice-presidente do Flamengo e relator da lei da SAF, Carlos Portinho. E o Carlos Portinho, em julho de 2021, a gente só soube que o Vasco iria entrar em SAF, ou quando a lei foi promulgada, no final de 2021. Mas em julho, o Carlos Portinho já falou, olha, o Vasco está em processo avançado para se tornar clube empresa. Vambora, senadores. Vamos votar isso rápido, porra. Caralho. Vamos transformar o Vasco em SAF. E você aceitou tudo isso. Seu idiota. Seu burro. E agora você quer de novo que o Vasco seja vendido. Você é um burro idiota que não sabe de porra nenhuma da história do seu clube e nem dessa porra de SAF. Fui, tamo junto. Depois eu volto.